céu de São Paulo estava carregado naquela manhã de sábado. Nuvens pesadas cobriam a cidade, ameaçando transformar o dia mais importante da vida de Antônia em um desastre climático. Ela olhou pela janela do quarto do hotel, mordendo o lábio inferior, enquanto observava as primeiras gotas começarem a cair sobre a Avenida Paulista. "Vai ficar tudo bem", murmurou para si mesma, embora sua voz tremesse ligeiramente. Atrás dela, sua melhor amiga Camila ajustava o véu de renda francesa que custara uma fortuna. O vestido de noiva era perfeito, um tomara que caía em seda pura, com bordados delicados que brilhavam sob a luz suave do quarto. Antônia havia sonhado com aquele momento desde que Lucas pedira sua mão, 6 meses atrás, durante um fim de semana em Paraty. "Tony, você está linda", disse Camila, dando um passo para trás para admirar a amiga. "O Lucas vai desmaiar quando te ver." Antônia sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos castanhos. Havia algo pesado em seu peito, uma sensação que ela não conseguia nomear. Talvez fossem apenas os nervos naturais de uma noiva. Ou talvez fosse algo mais profundo, uma intuição que ela vinha ignorando há semanas. O telefone dela vibrou na penteadeira. Era uma mensagem de sua mãe. "Estamos todos na igreja. Onde você está?" Antônia olhou para o relógio. Faltavam 20 minutos para o horário marcado. Ela estava atrasada, mas não muito. O trânsito de São Paulo em um sábado de manhã poderia ser imprevisível, mas ela tinha tempo. Respirou fundo, pegou o buquê de rosas brancas e crisântemos que descansava sobre a cama e acenou para Camila. "Vamos." A limusine branca esperava na entrada do hotel. O motorista, um senhor de cabelos grisalhos vestindo terno preto impecável, abriu a porta com uma reverência. Antônia entrou cuidadosamente, segurando a saia volumosa do vestido. Camila sentou-se ao seu lado, ajeitando o véu mais uma vez. Quando o carro começou a se mover, a chuva intensificou. As gotas batiam contra o vidro em um ritmo frenético, criando padrões líquidos que distorciam a paisão da cidade. Antônia observava as ruas molhadas, os prédios altos, os pedestres correndo com guarda-chuvas. "Lembra quando você me disse que nunca ia casar?" perguntou Camila, tentando aliviar a tensão. Antônia riu, um som genuíno desta vez. "Eu tinha 18 anos e acabara de terminar com aquele idiota do Rodrigo. E agora olha você, prestes a casar com o homem perfeito." Lucas realmente parecia perfeito. Arquiteto bem-sucedido, dono de um escritório promissor em Pinheiros, ele era tudo o que Antônia sempre imaginara em um parceiro. Gentil, inteligente, ambicioso. Eles se conheceram em uma exposição de arte no MASP, 2 anos atrás. Ele comentara sobre uma obra de Tarsila do Amaral e ela discordara educadamente. A discussão transformou-se em café, o café em jantar e o jantar em amor. Mas enquanto o carro avançava lentamente pela Rua Augusta, preso no trânsito que se formara devido à chuva, Antônia sentiu aquele peso no peito aumentar. Ela não conseguia explicar, mas algo estava errado. "Camila", começou ela hesitante, Você acha que conhecemos realmente as pessoas que amamos?" A amiga franziu a testa. "O que você quer dizer?" "Eu não sei. É só que... Às vezes eu olho para o Lucas e me pergunto se realmente sei quem ele é, se ele me conhece de verdade." Camila pegou a mão de Antônia. "São só os nervos, Tony. Todo mundo fica assim antes de casar. É normal." Mas Antônia não tinha tanta certeza. Havia conversas interrompidas, telefonemas que Lucas atendia em outro cômodo, mensagens que ele apagava rapidamente quando ela entrava na sala. Pequenas coisas que, isoladas, não significavam nada. Mas juntas formavam um padrão que ela vinha tentando ignorar. O trânsito piorou. 20 minutos se transformaram em 30, depois 40. O telefone de Antônia não parava de vibrar. Mensagens da mãe, da organizadora do casamento, das madrinhas, todas perguntando onde ela estava. "Estamos quase lá", disse o motorista, embora seu tom não fosse muito convincente. Quando finalmente chegaram à igreja, no Jardim Europa, Antônia estava 50 minutos atrasada.
A chuva diminuíra para uma garoa fina, mas o céu permanecia cinza e ameaçador. Ela desceu do carro com o coração acelerado, segurando a saia do vestido enquanto subia os degraus de mármore da entrada. Sua mãe apareceu imediatamente, o rosto uma mistura de alívio e irritação. Antônia, onde você estava? Todos estão esperando. Desculpa, mãe. O trânsito. Não importa agora. Vamos, rápido. Mas antes de entrar, Antônia parou. Algo a fez hesitar na porta. Ela olhou para a igreja, para as portas de madeira entalhada, para as janelas de vitral que filtravam a luz cinzenta do dia. Sua mãe a puxou pelo braço, mas ela resistiu. Tony, o que foi? Perguntou Camila, preocupada. Eu só preciso de um minuto. Não temos um minuto, exclamou sua mãe. O padre está esperando, os convidados estão inquietos e o Lucas... Antônia respirou fundo e finalmente assentiu. Ela estava sendo ridícula. Claro que estava nervosa. Era o dia do seu casamento. Tudo ficaria bem. Elas entraram pelas portas laterais onde Antônia deveria esperar o início da marcha nupcial. A organizadora, uma mulher elegante chamada Helena, veio correndo em sua direção com uma expressão de pânico mal disfarçado. Finalmente, temos que começar agora. Os músicos estão prontos. Antônia acenou, ajeitando o véu uma última vez. Seu pai apareceu ao seu lado, impecável em seu smoking. Ele sorriu para ela, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Você está linda, minha filha, disse ele, oferecendo o braço. Obrigada, pai. A música começou. As portas principais da igreja se abriram lentamente, revelando o interior decorado com flores brancas e velas. Antônia podia ver as costas dos convidados, todos de pé virados para ela, e lá no altar, distante mas visível, estava Lucas. Ou pelo menos deveria estar. Antônia deu o primeiro passo, seu braço entrelaçado com o do pai. Mas algo estava errado. Havia um burburinho na igreja, um murmúrio baixo que crescia a cada segundo. As pessoas não estavam olhando para ela. Estavam olhando para o altar com expressões de choque e confusão. Ela acelerou o passo, o coração disparando. Através do véu, ela tentava ver o que estava acontecendo. E então, quando estava a meio caminho do corredor, ela viu. Lucas estava no altar, mas ele não estava sozinho. Ao lado dele, vestida com um elegante conjunto azul marinho, estava Beatriz, sua prima Beatriz. E nos braços de Beatriz, envolto em um cobertor branco, estava um bebê. O tempo pareceu congelar. Antônia ficou paralisada no meio do corredor, incapaz de processar a cena diante de seus olhos. Os murmúrios dos convidados transformaram-se em exclamações abafadas. Alguém deixou cair algo que se estilhaçou no chão de mármore. Seu pai apertou seu braço. Antônia, o que está acontecendo? Ela não conseguia responder. Seus olhos estavam fixos em Lucas, que havia se virado completamente para ela. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados com algo que parecia terror. Beatriz olhava para baixo, para o bebê em seus braços, como se quisesse desaparecer. O padre, um homem idoso de cabelos brancos, parecia tão confuso quanto todos os outros. Ele olhava de Lucas para Beatriz, depois para Antônia, claramente sem saber como proceder. Tony, a voz de Lucas ecoou pela igreja, quebrando o silêncio tenso. Eu posso explicar. Aquelas palavras detonaram algo dentro dela. Antônia soltou o braço do pai e começou a caminhar em direção ao altar, seus passos deliberados ecoando no espaço sagrado. O vestido de noiva roçava contra os bancos de madeira enquanto ela passava. Ninguém se movia. Todos estavam congelados, testemunhas de um drama que ninguém esperava presenciar. Quando ela chegou ao altar, parou a poucos metros de Lucas. De perto, ela podia ver o suor em sua testa, a maneira como suas mãos tremiam ligeiramente. Beatriz ainda não olhava para ela, mas Antônia podia ver que sua prima estava chorando silenciosamente. Explica o que, Lucas? A voz de Antônia saiu mais firme do que ela esperava. Explica por que minha prima está no nosso casamento segurando um bebê? Lucas abriu a boca, fechou, abriu novamente. Ele é meu filho, disse finalmente, as palavras saindo em um sussurro rouco. O mundo de Antônia desmoronou. Ela ouviu sua mãe soltar um grito abafado em algum lugar atrás dela. Ouviu o pai de Lucas praguejar baixinho, mas tudo parecia distante, como se ela estivesse debaixo d'água. Seu filho, ela repetiu, a voz oca. E quando exatamente você planejava me contar isso?
Beatriz finalmente ergueu os olhos. Seu rosto estava manchado de rímel, os olhos vermelhos e inchados. Antônia, eu sinto muito. Eu nunca quis. Cala a boca. Antônia cortou, sua voz afiada como uma lâmina. Ela manteve os olhos em Lucas. Fala comigo. Agora. Lucas passou a mão pelo cabelo, um gesto que ela conhecia bem. Ele sempre fazia isso quando estava nervoso. Foi há 1 ano, antes de te pedir em casamento. Beatriz e eu, nós tínhamos bebido, foi em um evento da família dela e... 1 ano? Antônia sentiu as pernas fraquejarem. O bebê tem quantos meses? 3, respondeu Beatriz baixinho. Antônia fez as contas mentalmente. 1 ano atrás, 3 meses de bebê. Isso significava que Beatriz ficou grávida cerca de 9 meses atrás. 6 meses antes do pedido de casamento. E durante todo esse tempo, durante todo o planejamento do casamento, durante todas as conversas sobre o futuro deles, Lucas sabia. Você sabia, ela disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Durante todo esse tempo, você sabia que tinha um filho e não me disse nada. Eu não sabia como te contar. Lucas deu um passo em direção a ela, mas Antônia recuou. Eu tinha medo de te perder. Eu te amo, Tony. Isso foi um erro terrível, mas eu te amo. Você me ama? Ela riu, um som amargo que não parecia vir dela. Você me ama tanto que traiu com minha própria prima? Me ama tanto que planejou casar comigo, sabendo que tinha um filho com outra mulher? A igreja estava em completo silêncio agora. 300 pessoas testemunhavam o colapso de um casamento que nem havia começado. Antônia podia sentir os olhos de todos sobre ela, mas não se importava mais. Camila apareceu ao seu lado, tocando gentilmente seu braço. Tony, vamos sair daqui. Mas Antônia não queria sair. Ela queria respostas. Ela queria entender como sua vida havia se transformado em uma mentira tão elaborada. Por que ela está aqui? Perguntou Antônia, olhando para Beatriz. Por que você trouxe ela aqui hoje? Foi Beatriz quem respondeu, sua voz trêmula. Eu não aguentava mais, Tony. Eu não conseguia deixar você casar com ele sem saber a verdade. Você não merece isso. Você merece alguém que te respeite. Então você decidiu aparecer no altar? Antônia sentiu a raiva crescer. Você não podia ter me contado antes? Não podia ter evitado toda essa humilhação pública? Eu tentei, Beatriz soluçou. Eu tentei te contar tantas vezes, mas sempre que eu chegava perto, eu tinha medo. Medo de perder você. Medo de destruir a família. Mas hoje de manhã, quando acordei e vi o Rafael chorando, eu percebi que não podia deixar isso acontecer. Rafael. O bebê tinha um nome. Antônia olhou para a criança pela primeira vez. Ele tinha olhos escuros, uma mecha de cabelo preto, bochechas rechonchudas. Ele era lindo, e ele era filho do homem que ela amava com outra mulher. A mãe de Lucas empurrou seu caminho pelo corredor até o altar. Ela era uma mulher pequena, mas tinha uma presença formidável. Lucas Henrique Monteiro. Sua voz ecoou pela igreja. O que você fez? Lucas parecia uma criança sendo repreendida. Mãe, eu... Não me venha com desculpas. Você desonrou esta família. Você desonrou esta moça maravilhosa. E agora tem a audácia de ficar aí sem saber o que fazer. O pai de Antônia também se aproximou. E pela primeira vez em sua vida, ela o viu verdadeiramente furioso. Você sabia disso? Ele perguntou aos pais de Lucas. O pai de Lucas, um homem alto e imponente, parecia tão chocado quanto todos os outros. Nós não fazíamos ideia. Se soubessem, teriam feito o quê? Cortou a mãe de Antônia, sua voz quebrando. Minha filha foi humilhada na frente de todo mundo. Antônia observava tudo como se fosse uma espectadora de sua própria vida. As famílias discutindo, os convidados sussurrando, o bebê começando a chorar nos braços de Beatriz. E no centro de tudo, Lucas, o homem que ela achava que conhecia, revelando-se um estranho completo. Ela arrancou o véu da cabeça, deixando-o cair no chão. Suas mãos encontraram o buquê que ainda segurava, e por um momento, ela considerou atirá-lo em Lucas. Mas isso seria dar a ele mais do que merecia. Em vez disso, ela o deixou cair ao lado do véu e virou-se para ir embora. Antônia, espera. Lucas agarrou seu braço, mas ela se soltou violentamente. Não me toca. Ela sibilou. Nunca mais me toca. Ela caminhou pelo corredor, deixando para trás a igreja decorada, os convidados chocados
e o futuro que ela havia imaginado. Camila correu atrás dela, assim como seus pais. Mas Antônia não queria consolo. Ela queria distância. Ela queria esquecer que aquele dia havia acontecido. Do lado de fora, a chuva havia recomeçado com força total. Antônia parou sob o pórtico da igreja, olhando para a tempestade. Seu vestido de noiva, que custara meses de economia e planejamento, estava começando a se molhar nas bordas. Ela não se importava. Filha, seu pai a envolveu em um abraço. Sinto muito. Sinto muito por você ter que passar por isso. Antônia deixou-se chorar pela primeira vez, soluçando contra o ombro do pai enquanto a chuva caía ao redor deles. Sua mãe juntou-se ao abraço, acariciando seus cabelos. Camila ficou ali perto, segurando um guarda-chuva sobre todos eles. Dentro da igreja o caos continuava. Antônia podia ouvir vozes elevadas, discussões acaloradas, mas ela não queria saber. Tudo o que ela queria era desaparecer, voltar para uma semana atrás, quando ainda acreditava nas mentiras de Lucas. Mas ela não podia. E agora, molhada pela chuva em seu vestido de noiva arruinado, Antônia precisava decidir o que fazer com os pedaços quebrados de sua vida. 3 semanas haviam passado desde o casamento, que nunca aconteceu. Antônia estava sentada no apartamento que dividia com Camila, em Pinheiros, olhando pela janela para as ruas movimentadas de São Paulo. Ela havia se mudado para lá temporariamente, incapaz de voltar para o apartamento que compartilhara com Lucas durante o noivado. O telefone dela vibrou pela 10ª vez naquela manhã. Era Lucas, novamente. Ele vinha ligando e mandando mensagens todos os dias, implorando por uma chance de conversar. Ela bloqueara o número 3 vezes, mas ele sempre encontrava uma maneira de contatá-la. Camila entrou na sala com 2 xícaras de café. Ele de novo? Antônia acenou afirmativamente e silenciou o telefone. Ele não desiste. Você deveria falar com ele, pelo menos para ter um fechamento. Eu não quero fechamento. Eu quero esquecê-lo. Mas esquecer era mais fácil falar do que fazer. Toda vez que ela fechava os olhos, via aquela cena no altar. Beatriz com o bebê. Lucas com sua expressão culpada. Os olhares de pena dos convidados. A humilhação queimava como ácido em seu peito. Pior ainda eram as mensagens nas redes sociais. A história havia se espalhado como fogo. Fotos do casamento arruinado, especulações sobre o que havia acontecido, comentários cruéis de pessoas que nem a conheciam. Antônia deletara todas as suas contas, mas sabia que as pessoas ainda estavam falando. Tony, Camila sentou-se ao seu lado segurando sua mão. Você não pode ficar aqui para sempre. Você precisa sair, fazer alguma coisa. Isso está te consumindo. Eu sei, Antônia suspirou. Mas toda vez que penso em sair, em voltar para o mundo lá fora, eu simplesmente não consigo. Seu telefone vibrou novamente. Desta vez, não era Lucas, era Beatriz. A mensagem dizia: Tony, por favor, me encontra. Eu preciso falar com você. É importante. Antônia mostrou a mensagem para Camila, que franziu a testa. Você vai responder? Não sei se consigo vê-la sem... Sem o quê? Socar a cara dela? Antônia riu, apesar de tudo. Seria muito satisfatório. Mas a verdade era que ela precisava de respostas. Precisava entender como tudo aquilo havia acontecido. E talvez, só talvez, conversar com Beatriz pudesse dar a ela alguma paz. Ela digitou uma resposta. Café da manhã amanhã, padaria da esquina, 9 horas. A resposta de Beatriz veio imediatamente. Estarei lá. Obrigada, Tony. Naquela noite, Antônia mal dormiu. Ela ensaiava mentalmente o que diria, como reagiria. Parte dela queria gritar, jogar café na cara de Beatriz, fazer uma cena. Mas outra parte, a parte racional, sabia que isso não resolveria nada. Na manhã seguinte, ela chegou à padaria 15 minutos adiantada. Escolheu uma mesa no canto, de costas para a parede, onde pudesse ver a entrada. Quando Beatriz chegou, pontualmente às 9, Antônia sentiu seu estômago apertar. Sua prima parecia exausta. Olheiras profundas marcavam seu rosto, e ela havia perdido peso. Ela segurava uma bolsa grande, provavelmente cheia de coisas de bebê. Quando seus olhos encontraram os de Antônia, ela hesitou antes de se aproximar. Oi, disse Beatriz baixinho, sentando-se na cadeira oposta. Oi. Um silêncio desconfortável pairou entre elas. A garçonete veio pegar o pedido e ambas pediram café preto. Antônia não achava que conseguiria comer nada.
Onde está o Rafael? Perguntou Antônia, surpresa pela própria pergunta. Com minha mãe. Eu não achei apropriado trazê-lo. Outro silêncio. Tony, eu... Beatriz começou, mas Antônia levantou a mão. Deixa eu falar primeiro, eu preciso entender. Como isso aconteceu? Como você, minha própria prima, alguém em quem eu confiava, fez isso comigo? Beatriz mordeu o lábio, lágrimas já se formando em seus olhos. Não foi planejado. Você tem que acreditar nisso. Foi na festa de aniversário da minha mãe, lembra? Você não pôde ir porque estava viajando a trabalho. Antônia lembrava. Fora há cerca de um ano, uma viagem de última hora para o Rio de Janeiro. Lucas estava lá, continuou Beatriz. Nós estávamos bebendo, conversando sobre você, sobre como ele estava nervoso com o pedido de casamento que estava planejando. E então, uma coisa levou a outra. Foi uma noite estúpida e terrível, e eu me odeio por isso todos os dias. Mas não foi só uma noite, foi? Antônia sentiu a raiva crescer, porque você engravidou. E durante todos esses meses, você fingiu que nada tinha acontecido. Eu não sabia no começo, defendeu-se Beatriz. Quando descobri, já estavam fazendo 3 meses, e eu entrei em pânico. Pensei em abortar, em dar o bebê para adoção, em desaparecer, mas não consegui. E o Lucas, quando você contou para ele? No 4º mês. Ele ficou tão assustado quanto eu. Ele disse que te amava, que não podia perder você. Nós concordamos em manter segredo. Vocês concordaram, Antônia repetiu incrédula. Vocês simplesmente decidiram mentir para mim, me deixar casar com um homem que tinha um filho com outra pessoa. Eu sei que foi errado. Beatriz estava chorando abertamente agora. Eu sei, e eu me odeio por isso. Mas eu tinha tanto medo, Tony. Medo de perder você, medo do que a família diria, medo de criar um filho sozinha. Então você preferiu me deixar descobrir no altar? Beatriz balançou a cabeça vigorosamente. Não, eu nunca planejei aquilo. Naquela manhã, quando estava vestindo o Rafael, eu olhei para ele e percebi que ele merecia melhor. Que você merecia melhor. Eu não podia deixar você casar sem saber a verdade. Que nobre da sua parte. O sarcasmo na voz de Antônia era palpável. Eu não estou pedindo perdão, disse Beatriz. Eu sei que não mereço, mas eu precisava te contar por quê. E te contar que o Lucas está te procurando porque ele realmente te ama. Antônia deu uma risada amarga. Amor? Ele não sabe o que é amor. Talvez não. Mas ele está destruído. Ele perdeu o emprego. Os clientes não querem mais trabalhar com ele depois do escândalo. Ele está morando na casa dos pais. Parte de Antônia sentiu uma satisfação sombria com isso, mas outra parte, uma parte que ela odiava, sentiu uma pontada de algo que poderia ser compaixão. E você? Perguntou Antônia. O que você vai fazer? Vou criar meu filho, sozinha provavelmente. Lucas ofereceu ajuda financeira, mas eu não quero nada dele. Não assim. Antônia ficou em silêncio, processando tudo. Ela olhou para a prima que havia sido como uma irmã durante toda a sua vida. A mesma pessoa que a consolara quando seu primeiro namorado a traíra. A mesma que a ajudara a escolher o vestido de noiva. Eu não sei se consigo te perdoar, disse Antônia finalmente. Não agora. Talvez nunca. Eu entendo. Mas eu não vou te odiar para sempre, porque odiar requer energia, e eu não tenho mais energia para dar a você ou ao Lucas. Beatriz assentiu, limpando as lágrimas. Você vai ficar bem, Tony. Você é forte, mais forte do que eu jamais serei. Depois que Beatriz saiu, Antônia ficou sentada na padaria por mais 1 hora, observando as pessoas passarem pela rua. Mães com carrinhos de bebê, casais de mãos dadas, executivos apressados indo para reuniões. A vida continuava. O mundo não havia parado, porque seu coração estava quebrado. E talvez, só talvez, ela pudesse encontrar uma maneira de seguir em frente também. Quando chegou de volta ao apartamento, havia uma carta na porta. Ela a abriu cuidadosamente. Era de Lucas. A carta era longa, cheia de desculpas e explicações. Ele falava sobre como se odiava, sobre como não conseguia dormir, sobre como queria desesperadamente uma chance de consertar as coisas. No final havia um pedido, que ela se encontrasse com ele apenas uma vez, para que pudessem ter uma conversa honesta. Antônia dobrou a carta e a guardou na gaveta. Ela não estava pronta. Não ainda. Mas enquanto olhava pela janela para o pôr do sol sobre São Paulo, ela sentiu algo que não sentia há semanas. Não era felicidade nem paz, era algo menor,
mais frágil. Era a esperança. 2 meses depois do casamento arruinado, Antônia finalmente concordou em encontrar Lucas. Eles se encontraram em um parque no Ibirapuera, em uma tarde de quinta-feira, quando o lugar estava relativamente vazio. Lucas estava sentado em um banco perto do lago, alimentando os patos. Quando viu Antônia se aproximando, ele se levantou imediatamente. Parecia diferente. Mais magro, com barba por fazer, olheiras profundas. A arrogância tranquila que sempre o caracterizara havia desaparecido. Tony, ele disse, sua voz rouca. Obrigado por vir. Ela sentou-se no banco, mantendo uma distância segura. Eu só vim para ter um fechamento, para ouvir o que você tem a dizer e então seguir em frente. Lucas assentiu, passando a mão pelo cabelo. Eu ensaiei isso 1000 vezes, mas agora não sei por onde começar. Que tal pelo começo? Quando exatamente você decidiu que era aceitável me enganar? Ele encolheu-se com a dureza em sua voz. Nunca foi uma decisão consciente. Foi covardia, pura covardia. Quando Beatriz me contou que estava grávida, eu entrei em pânico. Pensei que se você descobrisse, me perderia. E eu não podia imaginar minha vida sem você. Então você preferiu me mentir? Eu me convenci de que estava te protegendo. Que se você nunca soubesse, poderíamos ser felizes juntos. Eu ia cuidar do Rafael financeiramente, estar presente na vida dele, mas manter você separada disso tudo. Antônia deu uma risada desacreditada. Você realmente achava que isso funcionaria? Que eu nunca descobriria que meu marido tinha um filho secreto? Eu não estava pensando claramente, admitiu Lucas. Eu estava desesperado, assustado. E agora? Você ainda está assustado? Ele olhou para ela e, pela primeira vez, Antônia viu vulnerabilidade genuína em seus olhos. Estou apavorado. Apavorado de ter perdido a melhor coisa que já me aconteceu. Apavorado de passar o resto da minha vida me arrependendo. Bom, disse Antônia friamente, você deveria estar. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando os patos deslizarem pela água. Eu não vim aqui para voltar com você, disse Antônia finalmente. Quero deixar isso claro. O que nós tínhamos está morto. Você matou quando escolheu a mentira sobre a verdade. Lucas acenou, limpando uma lágrima que escapou. Eu sei. Eu precisava te dizer que sinto muito. De verdade. E que você merecia muito melhor do que eu te dei. Eu sei que mereço, concordou Antônia. E é por isso que estou te deixando ir. Não com raiva, não com ódio. Apenas te deixando ir. Você vai ficar bem? Perguntou ele. Antônia pensou na pergunta. Nas últimas semanas, ela havia começado terapia. Havia voltado ao trabalho como designer gráfica, mergulhando em projetos que mantinham sua mente ocupada. Havia reconectado com amigos que negligenciara durante o relacionamento. Havia até começado aulas de yoga, algo que nunca imaginara fazer. Vou ficar bem, disse ela, e pela primeira vez realmente acreditou nisso. Vai doer por um tempo, mas eu vou sobreviver. Eu sempre sobrevivo. Lucas sorriu tristemente. Você sempre foi mais forte do que eu. Não é sobre força, corrigiu Antônia. É sobre escolhas. Eu escolho seguir em frente. Eu escolho não deixar suas mentiras definirem quem eu sou. Ela se levantou para ir embora, mas Lucas a chamou mais uma vez. Tony, espera. Tem uma coisa que eu preciso te dar. Ele tirou um envelope do bolso e entregou a ela. Antônia o abriu cuidadosamente. Dentro, havia os documentos do apartamento que eles haviam comprado juntos. Ele havia transferido tudo para o nome dela. Você não precisa fazer isso, ela disse. Eu quero. É o mínimo que posso fazer. E há dinheiro também, uma compensação pelos gastos do casamento. Não é muito, mas... Eu não quero seu dinheiro, Lucas. Por favor, ele insistiu. Me deixa fazer isso. Me deixa pelo menos tentar corrigir uma pequena parte do estrago que causei. Antônia olhou para o envelope, depois para Lucas. Ela via um homem quebrado, alguém que teria que viver com as consequências de suas escolhas pelo resto da vida. E enquanto parte dela queria recusar, orgulhosamente jogar o envelope de volta na cara dele, a parte prática sabia que aquilo poderia ajudá-la a recomeçar. Ok, ela disse finalmente. Obrigada. Ao sair do parque, Antônia sentiu um peso sair de seus ombros. O encontro que ela temia havia acabado, e ela havia sobrevivido. Mais do que isso, ela havia se mantido firme, não havia cedido à tentação de voltar para algo familiar, mesmo que tóxico. Ela ligou para Camila. Acabei de ver o Lucas. E aí,
Você está bem? Estou. Antônia sorriu. Estou realmente bem. Vamos comemorar. Vou chamar as meninas para jantar hoje à noite. Naquela noite, cercada por suas amigas em um restaurante movimentado na Vila Madalena, Antônia se permitiu relaxar verdadeiramente pela primeira vez em meses. Elas riram, contaram histórias, fizeram planos para o futuro. Marina, uma das madrinhas que deveria estar no casamento, levantou seu copo. Um brinde a Antônia, por ser corajosa, por ser forte, por ser uma inspiração para todas nós. Todas brindaram, e Antônia sentiu lágrimas de alegria, não de tristeza, escorrerem por seu rosto. Obrigada, ela disse. Obrigada por estarem aqui, por não me deixarem desistir. Sempre, disse Camila, abraçando-a. Sempre estaremos aqui. 2 semanas depois, Antônia fez algo que não planejava. Ela estava andando pela Avenida Paulista quando viu um anúncio em uma vitrine. Procura-se designer gráfica para projeto em Lisboa, Portugal. Ela parou, releu o anúncio. Lisboa. Ela sempre quis visitar Portugal, mas nunca teve coragem. Lucas nunca se interessou pela ideia. Sem pensar muito, ela tirou uma foto do anúncio e mandou seu currículo. 3 semanas depois, ela estava em uma videochamada com o diretor criativo de uma agência portuguesa. 1 semana após isso, ela recebeu uma oferta de emprego. Quando contou para sua mãe, a reação foi previsível. Portugal? Mas Antônia, isso é tão longe. Eu sei, mãe, mas eu preciso disso. Preciso de um novo começo, longe de tudo que me lembra dele. Seu pai foi mais compreensivo. Se é isso que você quer, nós apoiamos. Só prometa que vai nos visitar. Prometo. A decisão trouxe uma clareza que Antônia não sentia há meses. Ela começou a fazer planos, a pesquisar sobre Lisboa, a aprender algumas palavras em português europeu. No dia antes de sua partida, ela fez uma última coisa. Visitou Beatriz. Sua prima abriu a porta com o Rafael no colo. O bebê havia crescido, estava mais rechonchudo, mais alerta. Quando viu Antônia, ele sorriu, revelando 2 dentinhos minúsculos. Tony. Beatriz parecia surpresa. Eu não esperava te ver. Eu vim me despedir. Estou me mudando para Portugal. Portugal? Uau! Isso é incrível. Antônia olhou para o Rafael. Posso segurá-lo? Beatriz hesitou apenas 1 segundo, antes de passar o bebê para ela. Rafael olhou para Antônia com curiosidade. Depois agarrou um punhado de seu cabelo e riu. Ele é lindo, disse Antônia sinceramente. Obrigada. Cuida bem dele e de você. Vou cuidar. E Tony, boa sorte. Você merece ser feliz. Você também, disse Antônia, e percebeu que realmente sentia isso. No avião para Lisboa, Antônia olhou pela janela enquanto São Paulo ficava cada vez menor abaixo dela. Ela pensou em tudo que havia perdido, mas também em tudo que havia ganhado. Força, clareza, a certeza de que poderia sobreviver a qualquer coisa. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, ela estava animada para descobrir. Quando o avião atravessou as nuvens e o sol invadiu a cabine, Antônia fechou os olhos e sorriu. Um novo começo estava apenas começando.